E a história que a gente vai contar tá em 2 Reis. E a gente vai começar no capítulo 5, versículo 1. É a história de Naamã. Para a gente chegar até Geazi, a gente vai contar a história de Naamã. Naamã era um comandante do exército, era orgulhoso, tinha muitas riquezas, ele era comandante do exército da Síria. E ele consegue vencer uma batalha contra Israel, então ele leva alguns escravos lá para a Síria. Uma dessas escravas ele leva para a casa dele. E Naamã, ele tinha um problema de pele, ele era leproso. Então a escrava tem a ideia e dá para a sua senhora de dizer: se Naamã estivesse lá com um dos profetas, com o profeta, e não falou o nome, né? Mas era no coração dela, no íntimo dela, ela estava pensando em Eliseu. E aí, Naamã então, a esposa fala com ele, e Naamã resolve então ir até Israel e manda carta. E aí o rei sírio fica muito nervoso, e agora, por acaso eu sou Deus para estar curando, para curar Naamã de uma lepra? Essa história de Naamã, da cura de Naamã, a gente encontra em 2 Reis, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Mas conta lá a história, e aí a gente vê um desenrolar de um comandante do exército orgulhoso, que ele sai de lá. Esse versículo eu tenho que ler com vocês. Ele sai da Síria cheio de riquezas, porque ele pensa que ele pode tudo com o dinheiro. E quantas vezes a gente encontra pessoas, a gente conhece pessoas que pensa que pode tudo porque tem riquezas. E aquele comandante saiu de lá da Síria assim, achando ele que podia tudo por causa das riquezas dele. E aí ele vai ao encontro de Eliseu. Não fala com o rei, mas aí o rei fica desesperado, entra em um estado de choque, né? Começa a rasgar as roupas. E aí Eliseu diz assim: não, mande que o comandante da Síria, Naamã, venha até mim. Só que aí tem uma coisa muito interessante nessa história. Eliseu não recebe Naamã. E aí isso vai ser uma situação também conflituosa para Naamã. Porque como é que ele viaja de tão longe da Síria e vai até Israel e simplesmente o profeta não recebe ele? Então ele se sente também ali numa situação de constrangimento. E aí a gente vê também um rei, um comandante tendo que se humilhar para conseguir aquilo que ele tanto esperava. Então a gente vê a característica de um comandante, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que acha que tudo ele pode resolver no dinheiro, com as finanças, através das posses que ele tem. E eu quero ler esse versículo com vocês, só para a gente construir um pouquinho de quem é esse comandante sírio. Naamã. Capítulo 5, versículo 5. Ele teve que pedir ao rei da Síria, né, para ir até Israel. E o rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel. E aí diz assim, respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes de festivais. Cada versão bíblica vai ter um texto aqui sobre fazendo analogias ao valor, né? Faz uma correlação dos valores aqui, 10 talentos ou outros valores. Mas o fato é que ele sai da cidade dele, da terra dele, cheio de finanças, achando que pode comprar. Com tudo que ele pensou, olha, eu vou comprar a minha saúde.
vou comprar o meu milagre. Então, o contexto de Naamã é esse. Ele é um homem orgulhoso, que acha que pode tudo com o dinheiro. E aí, por outro lado, ele foi até Israel, esperando ser recebido por Eliseu. E, no entanto, Eliseu manda um recado. Manda que ele mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Então, ele diz assim, acaso lá na Síria não tem rios melhores do que este rio daqui? Para que você me mande eu mergulhar 7 vezes? Vocês estão conseguindo construir a imagem desse comandante do exército? Ele é orgulhoso, ele acha que tudo da Síria é melhor. Você conhece pessoas assim? Que tudo dessa pessoa é melhor? E eu não vou falar que você é assim, não. De repente, até você mesmo é assim. Faça a sua reflexão. E aí, esse comandante, ele era assim. Tudo dele era o melhor. Então, quando ele chega lá em Israel, que simplesmente o profeta Eliseu manda que ele mergulhe 7 vezes, ele vai mergulhar as 7 vezes. Ele não queria mergulhar, mas o primeiro mergulho que ele dá já é um mergulho de humildade. E ele dá esse mergulho porque uma pessoa que estava junto dele, um dos guardas, um dos soldados que estava ali com ele, diz assim, por acaso, se o profeta tivesse mandado você fazer algo mais difícil, você não ia fazer? Então, para que você ficasse curado dessa lepra, então faça. Isso é uma coisa tão simples como essa. Mergulhe 7 vezes. E ele mergulha. E mergulha. Tem o primeiro mergulho da humildade, tem o segundo mergulho, até os 7 mergulhos, que é o mergulho realmente, o último mergulho, que é o mergulho realmente de um ato de fé, de coragem, porque ele já tinha mergulhado 6 vezes e ele faz assim, imagina que ele mergulhou lá e ele não deu certo, não nada aconteceu. Então, no 7º mergulho, ele fica curado. E aí, ele quer ser grato, quer agradecer a Eliseu, mas a forma que ele tem a agradecer a Eliseu é com dinheiro, com finanças, trazendo algo material para Eliseu. Eliseu já tinha a sabedoria, né, de Deus. Deus já tinha dado essa sabedoria a ele, essa revelação de saber quem é Naamã. Então, Eliseu não quer aceitar nada, absolutamente nada de Naamã, ainda que Naamã insista. E agora, nessa história, vem o nosso personagem de hoje. Esse personagem de hoje, apesar de toda essa conversa, de tudo que está acontecendo, ele contraria Eliseu. E é a história de Geazi. Porque ele realmente, ele tem aquela coisa da ambição, do interesse. Ele quer tirar vantagem. Ainda que Eliseu não queira tirar vantagem, ele quer tirar vantagem. Eu não sei como foi a criação de Geazi. Mas eu quero conversar com você, trazer para você a reflexão. Como pode ter sido a criação de Geazi? Como pode ter sido a criação dessa pessoa que você conhece, que é assim, interesseiro, que acha que tudo é a base do dinheiro? Talvez essa pessoa, ela tenha sido criada através de recompensas. Faça isso que você vai ganhar uma boneca. Se você passar de ano, você ganha uma bicicleta. Se você fizer isso... E pior são as coisas imediatistas, né? Se você limpar seu quarto, eu te levo naquela lanchonete famosa. Então, aí a gente começa a trazer para a criança um esquema de recompensas, de interesses, que a criança vai fazer tudo por interesse. Outro dia, na minha turma, eu orientei as crianças, né? Na minha turma que vai de 8 a 12 anos, eu recomendei para eles que eles lessem Salmo 23, o Salmo 23, para conhecer um pouco do Salmo 23, e disse para eles assim, olha, se vocês lerem esse Salmo 23 e aprenderem esse Salmo 23,
uma das crianças não deixou eu completar. A gente vai ganhar o quê? E aí um outro respondeu assim, a gente vai aprender mais de Deus e vai ganhar a certeza, a fé de que Deus sempre está conosco e que Ele nunca vai nos deixar faltar nada, que é o Senhor meu pastor e nada me faltará. E uma das crianças sabia o texto todo, completo, o capítulo de Salmo 23. E aí ele ainda continuou, a primeira criança ainda fez assim, rapaz, era pra você deixar, ia completar, ia dizer o que a gente ia ganhar. E eu continuei, a minha ideia realmente era dizer às crianças ali, vocês vão ganhar consolo, vão aprender um pouco mais de Deus, porque no momento que vocês precisarem, vocês vão ter esse versículo, a palavra de Deus gravada no seu coração. E era justamente isso que eu queria trazer para eles. Eu já fiz, sim, um esquema na minha turma, fazia muito esquema de estrelinhas. Se eles chegassem no horário, eles ganhavam estrelinhas. Se eles fizessem as atividades, eles ganhavam estrelinha. Cada coisa que eles faziam, eu realmente trabalhava assim com esse esquema de estrelinhas. E dava certo? Dava certo. A cada estrelinha que eles sabiam que ia ganhar, eles se empolgavam, eles chegavam cedo. Mas eu queria um pouco mais. Eu queria que eles percebessem o benefício de chegar cedo, o benefício de estar ali, aprendendo um pouco mais de Deus, o benefício de fazer a lição, a historinha, o benefício de ler a Bíblia, e não simplesmente porque vão ganhar algum presente, alguma lembrancinha no final da brincadeira. E às vezes eu fazia isso por uns 3 meses, e depois no final fazia a Feira das Estrelas, onde eles tinham a oportunidade de escolher alguma coisa, algum item dali, que eu montava uma mesa e permitia que eles escolhessem. E aí tinha coisas variadas, lápis, caneta, estojo, Bíblia, mas assim, o que eu queria, o meu objetivo não é simplesmente que eles estejam ali ganhando lembrancinhas, ganhando essas coisas materiais. Eu quero que eles já assim, com 9 anos, eles consigam enxergar algo mais, o que eles vão ganhar além disso. Então, hoje eu não faço mais a Feira das Estrelas. Não brinco mais dessa pontuação. Porque eu percebi que as crianças estavam ficando muito conectadas de o que é que eu vou ganhar com isso. E não desse ganhar com isso tinha que ser algo material para eles. E um deles uma vez falou assim para mim, nessa brincadeira de estrelas, né, da Feira das Estrelas. Aí um deles disse assim, Promira, a gente vai ganhar um PlayStation, né? Aí eu, PlayStation? Então, eles já estavam assim, achando que tinha se esforçado tanto, que já estava na hora deles ganharem um PlayStation. Eu disse, não, PlayStation não é pra mim não, meu filho. Calma aí, que eu não vou sair distribuindo PlayStation por aí. E aí, eu ainda fiz outras vezes a brincadeira das estrelas, mas eu queria que eles tivessem um foco no algo maior, que é realmente ter a presença de Deus com eles. E aí, trazendo para nossa história aqui, a história de Geazi, a gente vê que Geazi estava também com foco no interesse, no material. Então eu quero trazer hoje para você uma reflexão. Você está criando seu filho? Você está criando uma criança interesseira? Não crie filhos interesseiros. Traga para ele a situação do benefício pelo benefício. E não simplesmente porque vai ganhar um brinquedo, porque vai ganhar uma viagem ou algo assim. Essas coisas vão acontecer. O brinquedo vai acontecer naturalmente, mas não pode estar condicionado a um comportamento. É claro que o mau comportamento acaba tirando dele esses privilégios. Mas não, o bom comportamento não pode ser premiado simplesmente
com prêmios materiais mesmo. Explique para ele o que é que você tem, o que é que aquilo vai acontecer de melhor na vida dele. Então, se ele se alimentar bem, ele vai ficar forte, ele não tem que ganhar prêmio porque se alimentou bem. E vamos ver o que aconteceu aqui com Geazi? E aí a gente vê o que é que Geazi vai aprontar, né? Naamã se despede de Eliseu, depois de Naamã ter insistido com Eliseu para receber alguma coisa. Eliseu não aceita nada. E Geazi, que era um discípulo ali de Eliseu, vê a cena. Vê toda a cena, mas Geazi ainda não tinha aprendido muita coisa com Eliseu, não. E aí Geazi vê tudo aquilo ali, vamos ver o que ele vai fazer? Tá no versículo, 2 Reis 5, versículo 19. Eliseu disse-lhe, vai em paz. Eliseu está falando aqui com Naamã. Aí, quando Naamã já tinha se afastado certa distância, olha só, versículo 20, Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo, eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã, que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Geazi, ele estava ali em busca de uma recompensa, de tirar vantagem. Ele queria tirar alguma vantagem de uma coisa que nem era. Ele não fez nada. Ele estava ali só acompanhando Eliseu. E no final das contas, Eliseu também não tinha consciência de que não tinha feito nada. De que ele estava ali para ser usado por Deus. Mas Geazi quer tirar vantagem. Olha só o que Geazi vai fazer. Corre atrás de Naamã. Olha só. Ele corre atrás de Naamã e olha o que ele apronta. Então, foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro, a encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? Ou, naquela pressa que Geazi estava fazendo, correndo atrás de Naamã, Naamã até pensou que estava acontecendo alguma coisa. E aí ele respondeu, tudo vai bem, meu senhor. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, um talento de prata e 2 vestes. Olha só, 2 vestes de festa. Ele aí mente com o nome de Eliseu ainda. E aí ele vê essa situação, vê que tem como tirar vantagem, e Naamã, que já queria dar alguma coisa, porque na verdade Naamã ele estava incomodado de ter recebido um favor. Só que o que Naamã não conseguia perceber, que ele estava recebendo um favor de Deus, e não de Eliseu, não de homens. E aí Naamã já estava incomodado com aquilo ali, mas ele tinha se convertido. Ele tinha realmente entendido que Deus tinha curado ele. E Naamã, ele queria agora adorar a Deus. Ele diz a Eliseu, agora eu então vou me ajoelhar e adorar ao mesmo Deus que você serve. Aí vem Geazi e acaba dando uma estragada no negócio, né? Porque quando ele faz isso, Naamã diz, agora eu paguei. E aí, disse Naamã, toma 2 talentos. Não deu um só, não. Deu 2. E aí, deu a Geazi o que ele pediu, as vestes, os talentos, deu até a mais. E depois ele seguiu. Naamã seguiu. Mas como também Naamã, ele tinha essa questão do dinheiro, da ambição, da ganância. No final das contas, a gente vê que depois Naamã, ele acaba se desviando o coração dele de Deus, do objetivo de Deus. Mas, o que acontece com Geazi? Ele volta para conversar com Eliseu. E aí, quando Eliseu chega para ele e fala, você foi atrás de Naamã, né? Onde é que você estava? Ele disse, oxe, não fui para lugar nenhum. Esse oxe aí é incremento meu.
E ele disse, oxe, não fui pra lugar nenhum, tava aqui o tempo todo. Já começou a mentira daí. E aí, diz assim no 25. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu, de onde tu vens, Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi para parte alguma. Aí eu incrementei, dizendo, oxe, não fui para lugar nenhum. Porém, ele disse, porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou ao seu carro a encontrar-te? Era esta a ocasião para você fazer isso? Olha só, o que Eliseu chama a atenção diante de toda essa situação que você deveria ter percebido, era a hora de você fazer isso, de você pedir recompensa diante de um homem orgulhoso, diante de um homem que acha que ele pode comprar tudo com o dinheiro dele, com as posses dele. Era a hora de você fazer isso? Eliseu fala sério com Geazi. E aí, Geazi fica ali naquela conversa com ele. E aí ele diz assim, olha só o que Eliseu diz para Geazi. Pois a lepra de Naamã agora vai para você e para sua geração. A ganância dele foi tão grande que ele tinha a lepra de Naamã. Não era porque Eliseu era ruim, não. É porque Eliseu estava vendo todo o contexto daquela situação. Todo o contexto de arrependimento, de reconhecimento de Naamã, de um Deus vivo. E agora Geazi fez isso. Agora, sabe o que eu percebo? Nessa história, não há uma conversa de Eliseu dizendo assim, olha, Naamã é assim. Naamã, ele é orgulhoso, ele é assim, ele tem essas características. Então, eu não quero, vamos combinar aqui uma coisa, você não vai buscar, pedir nada, não é pedir nada a Naamã. Talvez tenha faltado essa conversa. E talvez que mesmo com essa conversa, Geazi ia aprontar. Ia fazer isso aí. Mas o que eu quero trazer hoje para você e para você conversar com a sua criança é que às vezes o óbvio precisa ser dito. Às vezes você acha que você não precisa falar certas coisas com as crianças. Ou ela não estava aqui o tempo todo, não estava ouvindo a conversa. Ela não percebeu o que estava acontecendo. Por que ela ainda foi fazer isso? Às vezes o óbvio precisa ser dito. Não quero que você faça assim. Vamos combinar aqui o que vai ser feito. O que fica melhor para você? Que ideia diante desse problema? O que a gente pode fazer? Talvez faltou isso para Eliseu dizer um pouco para Geazi quem era Naamã, o problema de Naamã e buscar juntos soluções. Busquem soluções junto com a sua criança, junto com o seu filho, com a sua filha. Busquem soluções para o dia a dia. Para que o dia a dia de vocês não seja um dia a dia conturbado, um dia a dia de estresse. Deus deseja que sejamos mães alegres. É isso que Deus quer para a nossa vida. Que a gente consiga resolver os problemas do nosso dia a dia, enfrentar todo dia os problemas e ter soluções. Deus nos deu sabedoria. Deus nos deu inteligência. Vamos buscar mais de Deus, aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Vamos buscar agir da forma que Deus quer. E aí, nessa ideia de agir como Deus quer, Deus não quer que a gente crie crianças interesseiras ligadas na recompensa. Não crie seus filhos nessa ideia de vou fazer isso para ganhar isso. Tem coisas. Por que ele tem que arrumar a casa? Não é porque ele vai ganhar R$5, não. Ele tem que arrumar a casa para a gente ter um lar harmonioso. E aí você vai explicar isso para sua criança no dia a dia. Sem precisar, a cada situação, ganhar R$5 ou perder R$2. Ou perder 10, né? Que às vezes também tem essa...
eu fazia isso, confesso que eu fazia isso com as crianças. Se elas aprontassem alguma coisa, eu perdia uma estrela. E não é que não vai perder, não. Se o mau comportamento realmente acaba tendo sanções mesmo. Mas os combinados têm que ser cumpridos. Combinados são combinados. Regras são regras. Então eu quero hoje deixar essa mensagem para você. Converse com seu filho, até mesmo aquilo que você acha que ele já sabe. E às vezes ele vai até dizer, mãe, já sei disso. Às vezes ele nem sabe, mas ele quer mostrar que ele sabe. Ainda mais quando são assim, nessa idade de 4, 5, 6 anos, aí eles sabem tudo. E não sabem nada. Então, converse com ele. Não, eu sei. Não, eu tô entendendo que você sabe. Eu só estou aqui para te ajudar a saber um pouco mais. E aí tem momentos também que você vai dizer, não, filho, você tem apenas 5 anos. Então, eu estou aqui para te orientar, sou sua mãe. Então, eu tenho que te orientar mesmo. E aí, eu me despeço de vocês hoje. Mas antes eu quero mandar um beijão, um abraço para uma menina linda que está fazendo aniversário. Um abraço, Catarina. Um abraço também para a Grazi, que também está fazendo aniversário. Tem um monte de gente aí aniversariando, meu Deus. Mariana, beijão Mariana, beijo Ana Luísa. Feliz aniversário para vocês. Então eu deixo para vocês hoje essa mensagem. Façam combinados com o papai e com a mamãe. Mamãe e papai façam combinados com seus filhos. Mas claro, tem coisas que são inegociáveis. É o pai e a mãe que vai falar mesmo. E aí a gente vocês que são crianças só vai realmente colocar algumas situações para solucionar, né, aquele problema. Então, quero deixar isso para vocês hoje. E um beijo e um abraço fraterno. Não posso esquecer, Jamile vai falar um pouco mais sobre esses combinados e dando aí algumas ideias de como é que pode resolver algumas situações do dia a dia. Eu trouxe aqui a palavra de Deus para a gente fazer umas reflexões daquilo que precisa ser dito, tá? Não vamos deixar simplesmente a criança imaginando. Mas a criança não viu o tempo todo? Ela viu, mas ela precisa ouvir de você. Um beijo e um abraço fraterno.